A Amazônia ocupa uma área de 6,5 km². A floresta passa por 9 países: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. 26 mil quilômetros são desmatados todos os dias. Nos últimos anos, a Amazônia vem passando pela pior seca de sua história. O estado do Pará é recordista em desmatamento na Amazônia. ONGs como Greenpeace e SOS Amazônia realizam campanhas para recuperar áreas degradadas da Amazônia. Em 2005, rios secaram diminuindo a quantidade de evaporação necessária para a formação de nuvens, formando a floresta mais seca. Uma das principais causas do desmatamento é a extração de madeira, que na maior parte das vezes é ilegal. Por não ter muita fiscalização, moradores ou até índios também contribuem para a venda de madeira, por não ter outro meio de renda. A madeira extraída da Amazônia pode chegar até R$3.000 no mercado. A alta concentração de gás carbônico na atmosfera, gerada pelo uso de combustíveis fósseis, como os derivados de petróleo, está dando uma nova face à floresta amazônica. Isso quer dizer que a floresta corre o risco de estar perdendo a capacidade de filtrar o ar. A causa mais provável dessas mudanças é a concentração de gás carbônico na atmosfera. Esse excesso de gás carbônico está aumentando a competição por luz, água e nutrientes do solo. Acredita-se que essa inesperada mudança no padrão de crescimento das árvores pode ser um indício de modificações mais profundas em todo o ecossistema da floresta. O aprisionamento do calor na atmosfera provocado pelo acúmulo de gases naturais ou resultantes da poluição industrial pode estar contribuindo para o efeito estufa. A floresta amazônica é responsável pela maior liberação na atmosfera de gases orgânicos, como metano, além de óxido nitroso absorvidos em partes pelas próprias plantas. O enorme volume de chuva que cai sobre a floresta também tem a sua parte na história pelo calor que gera. Este acaba transportando para as regiões mais frias pelas correntes atmosféricas. Quando ocorrem queimadas, a concentração de monóxido de carbono atinge níveis alarmantes em áreas de centenas de quilômetros. Em nenhum lugar do mundo existem mais espécies de animais e de plantas do que na Amazônia, mas infelizmente somente uma fração dessa biodiversidade é conhecida, e isso é um problema, pois há uma necessidade de mais inventários biológicos e também um considerável esforço de amostragem é necessário para identificar os padrões dos processos ecológicos e biogeográficos. Um levantamento da organização não governamental WWF, com base em dados da ONU, mostra que a média de desmatamento na Amazônia brasileira é a maior do mundo, sendo 30% mais intensa que na Indonésia. As principais preocupações como efeito estufa, queimadas e o desmatamento poderão, com certeza, afetar a biodiversidade da Amazônia, ou seja, haverá uma alteração nas populações biológicas, afetando principalmente a cadeia alimentar. São diversos os motivos que podem alterar a cadeia alimentar da Amazônia. Entre eles estão o desmatamento, a caça ilegal, o clima, a poluição e a ocupação humana. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para a sobrevivência e a produção de energias. Ela possui um fluxo de energia que começa nos produtores, que são as plantas, depois vem os consumidores, como os animais herbívoros, logo após os carnívoros e, por fim, os decompositores, como fungos e bactérias. Esse ciclo recomeça logo após os decompositores reciclarem a matéria orgânica. Quando abalada, a cadeia alimentar pode gerar a morte e a extinção de diversas espécies. O desmatamento da Amazônia, por exemplo, alteraria a cadeia alimentar, pois com a morte de espécies vegetais, os animais herbívoros não teriam como se alimentar. Com isso, morreriam e não serviriam como alimentos para os outros que os sucedem. O clima é um outro fato que causa alterações da cadeia alimentar. Um estudo feito disse que o tempo de vida dos fragmentados e a diminuição do consumo de folhas por organismos ocorre por conta das mudanças climáticas.
Com as consequências citadas acima, os animais tendem a procurar novos jeitos para se adaptarem nos lugares que vivem. Com isso, mudam suas atividades como alimentação, descanso, socialização ou até mesmo migrar para outras regiões, onde estão sujeitas a melhores condições de sobrevivência. Temos como, por exemplo, os macacos, que sofrem muito em relação à exploração de madeira, pois necessitam das árvores para sua locomoção e sobrevivência. Em relação ao clima, o consumo de plantas foi reduzido, fazendo com que os animais procurem novas formas de alimentação. Pode-se concluir que o ser humano, a partir das suas atitudes, gera um futuro duvidoso com expectativas ruins para a Amazônia, o que gera uma preocupação de aos poucos ela ir desaparecendo até não existir mais.